Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam seguros aí é, contra o Covid-19. É, Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Felipe Pires e ao Omar Santos por essa oportunidade de palestrar num evento grande como esse, né? E ter uma palestra minha publicada aí, né? No Reddit Village. É uma honra, é um imenso prazer, eu agradeço imensamente. E agradeço também à comunidade de segurança da informação pelo apoio, pelo carinho, pela ajuda, né? Se não fosse a comunidade de segurança, não teria essas oportunidades, né? É uma comunidade acolhedora, seja a comunidade nacional, né, a comunidade brasileira, como a Information Security Community International, então, a comunidade internacional. Então, agradeço de coração a todos, né, e espero que essa palestra seja bem, que agregue pelo menos um pouco de conhecimento aí para vocês e que vocês possam aí sair aprendendo algumas técnicas novas aí, né. Então, nessa palestra eu vou falar sobre bypass, né, de antivírus e endpoints de segurança, né, os famosos EDRs, né, e técnicas para novos hackers, né, novos profissionais na área de segurança da informação. Então, vamos para o que interessa, né? Antes de tudo, venho me apresentar. Meu nome é Jaz Antônio. Pela comunidade aí, eu, eu tenho meu codinome, né, meu nick, né, de hacker aí, chamado de Code Crazy, né? Por que não Crazy Code, né? Eu inverti ali a palavra ali mesmo de propósito, para ficar um pouco mais abrasileirado, né? Então, é, então meu nick aí Code Crazy, né? Mas não é muito utilizado, né? Utilizado mais no Twitter, né? Mas em outros campos, assim, normalmente é Joás Antônio. Eu tenho 19 anos, sou de São Paulo, Brasil, né? Então, e, né, eu possuo Asperger, né? Eu sou diagnosticado, e então, é, já é um prazer aí estar palestrando e quem tiver também as mesmas condições, né, que a gente se entende, né, a gente que vive nesse mundo e entende como que é difícil, né, se desenvolver e ter essa parte de interação. Então, eu novamente agradeço ao Mário e o Felipe Pires pela oportunidade. Atualmente eu trabalho como pentester na empresa chamada Imetrics. Eu sou pesquisador de segurança também, então eu publico CVEs, eu vou atrás de bug bounty hunter, né? Sou um bug bounty hunter, sou caçador de recompensas aí de bugs, né? Eu estudo tudo que tange a área de segurança da informação, né? Então de vez em quando eu estou fazendo algumas brincadeiras e uma das minhas brincadeiras é tentar bypassar antivírus, né, e EDR. Eu também sou mentor de segurança cibernética, então eu faço algumas mentorias, né, gratuitas, né, eu ajudo as pessoas que venham até mim para tirar alguma dúvida ou algo do tipo. E eu também eu contribuo aí para as comunidades, tanto como a Reddit Village, como o Mitre, como a Once, Hack Culture, Hackers Not Cream, Texas Cybersecurity Summit e entre outras inúmeras comunidades, né? Comunidade acadianos, né? E por aí vai. Eu sou o CH Master, sou o SWP, sou EJPT e o SCP, além de outras certificações que eu possuo mais de 50 certificações, né? E 800 certificados de cursos, né? Então, tenho estudo bastante e estou entre os 1.000, né? Entre os 1.000 CH Hall of Fame, né? Não estou entre os 100 ganhadores, mas eu estou entre os 1.000 aí, CH Hall of Fame, né? Que é algo que eu sou bastante lisonjeado só por ter
chegado até a final ao lado de tantos profissionais feras no mercado de trabalho, né? E, então, é isso. Vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre o que é EDR e o antivírus, né? Vamos ver os conceitos, né? Então, primeiramente, o que que é um EDR, né? O EDR, ele é um Endpoint Detection and Response, né? Então, ele é um endpoint que faz detecção e resposta, ou muitos também chamam ele de ETDR, né, que é um endpoint de detecção de ameaças e respostas, né? Então, é uma tecnologia que você utiliza para quê? Para monitorar e responder continuamente e auxiliando na mitigação de ameaças cibernéticas, né? Então, é um, é um endpoint que você instala na máquina aí do cliente, né, do usuário, né, vamos dizer assim, e essa tecnologia ela é usada para proteger, né, os endpoints, né, os notebooks, os desktops, né, e todos os dispositivos de hardware que são comumente aí alvos de ameaças, né. Então, os criadores da plataforma baseada na tecnologia EDR, eles implantam ferramentas para coletar dados tanto de dispositivos terminais e, em seguida, analisam os dados para revelar se tem algum tipo de ameaça ou algum problema cibernético ali no ambiente, né? Então, é uma proteção contra a tentativa de roubo de informações, contra invasões de hackers maliciosos, contra a execução de algum tipo de vírus, de algum tipo de malware, né? E esse software é instalado no computador do usuário e ele é monitorado constantemente, né? E os dados, eles sempre são armazenados e centralizados ali em um banco de dados, né? Então, caso ocorra um incidente, você tem ali um banco, um servidor, né? Onde armazena as informações e centraliza ali todas as informações que o IDR vem coletando das máquinas e dos dispositivos, né? E, e o IDR é realmente um, uma solução que tem uma grande capacidade, né? Principalmente para ele trabalhar, você tem diferentes tipos de IDRs no mercado, né? Que pode trabalhar no modo online, né? E no modo offline também, e que respondem, né, contra as ameaças em real time, vamos dizer assim, e a visibilidade e a transparência de como dos dados que estão sendo trafegados, né, que o que o usuário está realizando ali e detecta eventos, né, que possíveis eventos que possam conter alguma coisa maliciosa, né, seja uma execução de algum malware e tudo mais, e criar uma lista negra, uma blacklist, né, ou uma whitelist ali é, baseando em outras tecnologias, né? Então, você pode aí com, manter o controle do que o usuário ele pode executar, do que o usuário pode fazer na máquina, né? Em um nível mais alto, vamos dizer assim, né? Então, você pode barrar aí de o usuário acessar determinados sites, de executar de algum tipo de aplicativos, de instalar e tudo mais, né? Então, eh, o que que seria um antivírus, né? Então, quando a gente fala de antivírus, né, a definição do antivírus é um software criado especificamente para ajudar na proteção, na detecção, na prevenção e remoção de algum malware, né, algum software malicioso, né? E o antivírus, ele é um tipo de software usado para prevenir, para escanear, detectar e excluir vírus no computador. Depois de instalado, a maioria dos softwares antivírus executa é executado em segundo plano, né? Então você tem lá um Norton, um Kaspersky, um Avast ali executando em segundo plano, né? E monitorando, né, em tempo real, te protegendo aí contra ataques, né, contra
algum tipo de vírus, né, que possa aí danificar o seu computador, né, e até a integridade de seus arquivos, né. Então, ele visa proteger contra vírus, né? Então, exemplos de vírus, temos os worms, os cavalos de Troia, spywares, os adwares, né? Então, diferentes tipos de vírus existentes e o antivírus está aí para oferecer uma proteção adicional, né? E até mesmo como firewalls personalizáveis, né, para fazer bloqueio de sites, né? Então, aí o antivírus ele tem um papel importante, né? Ele tem uma ampla variedade de programas, ampla variedade aí de features, né? E muitas empresas vêm oferecendo para que ah, não haja ah, falsos positivos, que detecte comportamentos baseados em anomalias, não somente em assinaturas, né? Então, os antivírus hoje em dia eles estão evoluindo, né? E estão cada vez mais voltados ao nível de processamento, né, que a máquina trabalha, né? Então, muitas das vezes o antivírus ele usa muito recurso de processamento de uma máquina e isso acaba deixando ela lenta, né? Ela bastante com uma performance bastante defasada. Então, hoje os antivírus eles vêm sendo aprimorados, vêm se tornando cada vez aí uma solução mais inteligente, principalmente os antivírus que vêm integrando aí inteligência artificial, né, machine learning e tudo mais. Então, antivírus versus EDR, né? Então, os antivírus tradicionais, eles são mais simplistas, né? Eles são limitados, né? Comparado ao IDR, né? Para que mexe com EDRs, já implementou algum, né? Os EDRs modernos, eles dão de 10 a 0, né? Em muitos antivírus, né? E o antivírus pode ser percebido como uma parte de sistema de um DR, né? Então, ele faz parte também de um DR, mas o EDR ele não tem só essa função, né? Então, geralmente, o antivírus é o único programa que atende propósitos básicos, né? Que é varrer lá o seu computador, fazer a detecção do malware e fazer a remoção, né? E eliminar ali a- aquele software malicioso ali que está prejudicando a sua máquina. Já o EDR, ele é diferente, né? O EDR, ele já desempenha um papel muito maior, muito amplo, né? Então, ele não inclui só antivírus, né? Então, ele pode ter ferramentas de segurança como um faro, como umas ferramentas de whitelist, de monitoramento, que fornece também proteções abrangentes contra ameaças digitais, né? Ferramentas, features, né? Dentro das soluções de DR que pode barrar ah, é, que o usuário ele espete algum pendrive, algum dispositivo externo, né? Um periférico externo, né? Então, um pendrive, um HD externo, algo do tipo, né? E geralmente ele tem esse modo de execução, né, de client-server. Então você tem lá um servidor, né? Eu dou um exemplo, o Kaspersky, você baixa ali o Kaspersky Security Center, né? Sobe o servidor dele, configura ele devidamente, né? Conforme a sua rede ali e você instala agentes, né, nas máquinas dos clientes para proteger, né, os seus endpoints contra ameaças, né? E hoje é uma solução que se torna bastante viável, que você consegue obter um controle muito maior do que está acontecendo dentro da sua rede e até mesmo gerenciar riscos, né? Gerenciar vulnerabilidades. Traz um papel muito importante aí nessa parte aí de gerenciamento de vulnerabilidades e riscos. Então, vamos para os conceitos, né? Como vai passar antivírus e DRs, né? Então, cortando a proteção de um antivírus ou um endpoint, né?
de detecção e resposta, né, não é uma tarefa simples, né, exige aí, requer um conhecimento fundamental, né, então eu dou aí seis conceitos, pelo menos, que você deve aí, começar a estudar, se aprofundar, que é primeiro saber como as soluções funcionam, né, saber como o antivírus trabalha, como o IDR se comporta no seu computador, ah, e saber como que ele interage, né, as, é, com as aplicações, com a detecção, com a remoção, né, qual a tarefa dele, quais os tipos de métodos ele trabalha. Então, você conhecer de maneira ampla essas soluções é bastante úteis, né? Saber o sistema operacional em que a solução está instalada, então saber o conhecer o sistema operacional que aquelas soluções estão instaladas, né? Seja ela Linux ou Windows ou Mac OS, você conhecer, saber como funciona o sistema operacional, como ele é administrado, né? Toda a parte de execução de comandos, administração de redes, configurações de, de, de sistemas e por aí vai, que você pode aproveitar do próprio sistema operacional, os recursos que eles oferecem para aí você realizar bypass aí dos antivírus e dos endpoints e dos EDRs, né? Vamos definir assim. E entender, né, como o sistema operacional e as soluções se comportam juntos, né, conhecer as técnicas mais simples de bypass, envolvendo vetores de ataque simples, né, então qual tipo de vetor de ataque é mais comum e qual técnica de bypass é mais comum para aquele vetor de ataque. Então, por exemplo, ah, geralmente para quem vai infectar uma máquina, qual que é o vetor de ataque mais comum hoje em dia? É o famoso é, download, aquele download de software de um software paralelo, né, onde a pessoa instala, né, achando que é um Adobe verdadeiro, né, um Adobe PDF verdadeiro, e instala lá o software na máquina e acaba sendo infectado, né? Então, entre o vetor de ataque aí, que o cara ele monta aí um site falso, né? Monta aí todo um phishing, né? Para a pessoa cair e instalar a aplicação maliciosa e aí ter seus dados roubados, né? E também conheci de técnicas ainda mais robustas, né, com vetores mais avançados, né. Aí já entra a parte de você conhecer de programação, né, de você conhecer de linguagens de alto nível, de linguagens ali como C e C++, né, e as linguagens de baixo nível ali como Assembly, né. E além disso, o conheci de conceitos de API e esses internos do Windows, né, eu acho que é bastante interessante, né, você conhecer, né, de como funciona ali o Windows internamente, e entender toda essa parte de APIs, né? Tem um livro muito legal, né, do, é, do Pavel, né, que fala muito, que foca muito aí sobre ah, esse conceito de Windows, né, entender como que é o gerenciamento de memória, o gestão de processos, né, do sistema operacional e entre outros inúmeros detalhes, né? Então, você vê que é muito mais profundo, né? Você conhecer aí para você conseguir bypassar aí esse tipo de soluções requer que você conheça realmente aí de como funciona, né, um sistema, né, por inteiro, vamos dizer assim. E aí, né, tem o Meet e Ataque, né? O Meet e Ataque ele ajuda você a se aprofundar em técnicas para contornar os mecanismos de defesa, né? Então, ele tem lá as táticas, né, como defense e evasion, então onde o adversário ele vai usar algumas técnicas, né, para
comprometer o seu alvo, né? E técnicas para bypassar mecanismos de defesa, né? Seja desinstalando ou desabilitando esses mecanismos, né? Ou utilizando técnicas de obfuscação e encriptação, né, dos dados e dos scripts. E com isso os adversários eles conseguem aí criar um processo, um malware, né, bem mascarado e aí lançar uma campanha de ataques, né, hoje muitos conhecidos como ataques APTs, né, que aí visam ou os cybercriminosos eles visam atacar empresas específicas, né, criar vetores de ataques mais avançados para comprometer uma organização e ali roubar informações, fazer espionagem industrial e entre outros inúmeros fatores aí que, e motivações aí que um cybercriminoso ele tem, né? Então, quando a gente fala de técnicas, a gente tem a primeira técnica que é a ofuscação, né? Então, o que que seria a ofuscação? A gente tem duas maneiras comuns de hackers, né, mitigarem a detecção de antivírus, que são a ofuscação e criptografia, né? A ofuscação simples, ela distorce o malware enquanto mantém a sua forma, né? Ela distorce ali o código, né? Ela embaralha o código, mas mantém ainda o seu conceito, né? Exemplificando bem, é você pegar um código e, e transformar, obfuscar aquele código, encriptar ele, né? E, e aquele código ele tem aquela função, mas ele está encriptado e ele funciona da mesma forma que ele foi programada. A única diferença é que os antivírus eles não vão conseguir analisar, né, o arquivo, né? Fazer uma análise baseada em assinaturas, né? E aí dificultando a detecção também, né? Então a função é a mesma, né? O PowerShell ele não se preocupa com o caso dos caracteres, né? Então um exemplo simples seria o caso dos caracteres em script do PowerShell, e aí pode ajudar a enganar essa parte aí de varredura, né? Baseada em assinaturas, como por exemplo, né? E tem um texto do Black Hill que ele fala sobre o Mimikatz e o Mimidogs, né? Que são muito eficazes e evitam bastante com sucesso o, faz muito sucesso aí com bypass, né? Em antivírus, EDR e tudo mais, né? E como prova de conceito, o script PowerShell ofuscado em invoke Mimidogs, né? Ele com algumas strings, né? Algumas strings que você altera, que você obfusca ali usando alguma ferramenta de código aberto, como uma ferramenta maravilhosa que é a Invoke Obfuscation, que foi escrita pelo Daniel Bohannon em 2016. Então, essa ferramenta é excelente, você pode, para utilizar, e você ofuscar o seu código, né? E ela já existe há vários anos, e ela é sempre atualizada, sempre está tendo novas atualizações aí, para que obtenha sempre aí um sucesso na hora de realizar ali um bypass, né, bem efetivo, né? Por exemplo, vai passar aí um antivírus como um Kaspersky, né, ou um Windows Defender. Então aí temos as técnicas aí de C2 com bifurcation, né? Então o que que seria um C2 em resumo? Seria um servidor de comando e controle, onde um atacante geralmente conecta instala um agente na máquina do alvo para fazer a comunicação e a partir daí ele executar algum tipo de tarefa, né? Ele é, fazer uma exploração mais profunda na rede do seu alvo e manter um acesso mais persistente, né? E por aí vai. E aí tem o bifurcation, né? Que é
uma técnica que você utiliza aí, que é o Privacy Tool, mais o Bifurcation, que você consegue ofuscar o agente no PowerShell usando o Bifurcation. E aí você é capaz de contornar até um EDR e um antivírus, né? Eu consegui fazer isso com o Kaspersky de Point Security for Windows, né? Tem um artigo sobre isso no Medium, e onde eu descrevo como foi o bypass, né? Então, dependendo de como está configurado aí o antivírus, o Kaspersky, o Symantec, que seja o antivírus que você esteja utilizando, ou o EDR que você esteja utilizando, é muito simples você realizar o bypass aí utilizando essas duas ferramentas, né? Então, eu vou fazer uma demonstração agora com elas, né? Então, vou compartilhar aqui a tela do meu Kali. Vamos aqui acessar o Kali, só deixa eu verificar se a tela está sendo compartilhada, está sendo. E como que funciona a técnica, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acessar a pasta de agentes. Perceba que tem um Travel Client tanto em Python, tanto em script PowerShell, tanto em Java, como até mesmo em C Sharp, né? Então, você escolhe aí o que você mais se sente confortável e tudo mais. Vamos utilizar aí o Travel C2 Client, né, com PowerShell e tudo mais. E o que basicamente você pode fazer? Você pode alterar aí você vai precisar alterar alguns parâmetros, né? E ali o site URL seria o seu endereço IP, o endereço IP do seu Kali. O Trevor, ele trabalha com HTTP, então ele basicamente esconde a sua comunicação via HTTP, né? Via requisições HTTP. Vocês podem dar uma olhada no repositório e pegar mais detalhes. É uma ferramenta totalmente incrível aí, criada pela TrustedSec. É sensacional o modelo, né? Então ele mascara aí o Command Control usando uma navegação normal, né? Um website real, né? E, e é excelente para você fazer essa filtração de dados, né? Então, fiz a alteração, coloquei o meu endereço IP. O que que agora eu vou fazer? Eu vou fazer a cópia desse arquivo e vou jogar para a pasta do Bifurcation. Então, aqui eu vou colocar o Trevor C2, underline client.ps1. Opa, esqueci de uma coisa, né? Esqueci de passar o nome do arquivo que eu quero copiar aqui. Agora vai. Aí no outro terminal aqui no Bifurcation, né, já está tudo correto, já estou aqui com o arquivo. Então, eu posso dar um bifurcation, né? E aí ele mostra as opções, né? Então, ele pode obfuscar tanto as funções, as variáveis e os parâmetros. E aí tem o menos PS, que é onde eu passo o código do script, né? Do PowerShell. Então, eu vou executar ele aqui, bifurcation. E aí eu vou dar um FVP, né, para ele usar o comando de ofuscação de funções, variáveis e parâmetros, tudo junto, né, ele rodar. E menos PS para eu passar o arquivo que eu quero utilizar. Depois que eu fiz isso, ele cria uma nova pasta na raiz. Então, eu vou lá, acessar essa pasta lá na raiz. Então, eu dou um CD barra 052, né, o número, o local, né, ó, no caso, a pasta que ele gerou, né, no caso. Então, geralmente a data, né, a data de hoje, né, e alguns números aí de identificação. E aqui dentro vai ter as funções que ele encriptou, né? Obfuscou, os parâmetros que ele também ofuscou, né? E, e as variáveis também, né?
Então, ele fez mais o trabalho de ofuscar aí as variáveis e tudo mais, né? E aí, o que que a gente pode fazer, né? Não recomendo nunca vocês fazerem isso, é somente para um teste, mas joga aí, faz um teste, você faz um teste na sua máquina e verifica a taxa de detecção que bate, né, desde o seu script obfuscado e tudo mais. Então, deixa eu pegar aqui da data de hoje e começar, e vou fazer o upload, vou confirmar o upload, e aí ele vai começar a analisar. E vamos ver aí quantos antivírus ele conseguiu, vai passar, né? E vemos se a gente teve efetividade aí em algum momento, né? Mas claro que existem outros detalhes, não é só não é só ele não ter detectado, não é só ofuscar o código, que significa que o antivírus ele não vai conseguir barrar, né? Porque existe também um comportamento baseado em anomalias, né? Então, muitas das vezes, dependendo de como o script ele trabalha, se ele executa várias funções de uma vez só, o antivírus ele já fala, opa, peraí, tem algo de errado aí, então vamos barrar esse script aí para que não cause mais nenhum tipo de dano, né? Então, o que que você pode fazer aí, né? Pô, já tem o script pronto, eu renomeia ele, eu acho legal, deixar mais fácil, então coloca aí payload PS1, né? Vocês podem jogar no seu servidor Apache ou subir um servidor Python aqui, né? E aí vocês vêm aqui no Trevor, vocês voltam no diretório, digitam Python 3, Trevor, C2 Server. E aí pronto, é só esperar efetuar alguma comunicação. Provavelmente não sei se eu vou obter êxito aqui, porque essa máquina minha, lógico, tem, já tem as boas práticas de segurança inclusas, né? Mas em questão de execução de PowerShell, mas só para viés de dúvida, né? Para não deixar, para não passar batida aí. Então, entrar aqui na porta 8000, vou pegar o payload. Opa, ele já até fala, poxa, este tipo de arquivo pode danificar seu computador. Quer manter o arquivo payload PS1 mesmo assim? Quero, né? Então, poxa, ele já suspeita, né, por ser um arquivo de shell script e tudo mais. E aí, o que que eu vou fazer, né? Eu vou tentar executar ele e vamos ver o que que vai dar. Então, vamos ver se a gente obtém. Ó, a gente obteve a comunicação. Então, perceba que, poxa, eu tô com Norton, tô com Windows Defender aí, proteção trabalhando. Vamos ver mesmo se tá realmente aí funcionando ou não. Então, eu vou dar um Interact 1, né, que eu vou interagir com a primeira máquina, né? E você pode dar um list, você lista as máquinas que você tem, né? Tudo mais, ok. Eu vou dar um comando aqui, deixa eu ver o ipconfig, ele vai executar na máquina, vamos ver se ele retorna alguma coisa. Poxa, ó, ele retornou. Então, veja, eu consegui fazer um bypass com um antivírus totalmente habilitado, não detectou. Claro, joguei no vírus total, mas não recomendo fazer isso. E a graça, assim, como um pesquisador e hacker ético, a graça é essa. Poxa, detectou, barraram, conseguiram, as empresas de antivírus contornaram. Agora você busca outras técnicas, você utiliza os recursos que tem para aprimorar aí as técnicas de bypass aí de um antivírus, de um EDR e por aí vai. Então, voltando à nossa apresentação, né, essa foi a primeira demonstração, né? Então, tem as técnicas de encriptação também, né, que é o segundo método, que é a criptografia. Então, esse método, ele elimina efetivamente a capacidade de um antivírus, né, de detectar malware apenas por meio de assinaturas, né? Então,
os autores do mal geralmente usam criptografadores, né? Ou seja, utilizam ferramentas de criptografia para criptografar os seus payloads, né? E eles criptografam o arquivo e anexam, né? Um stub, né? Um programa que ali vai descriptografar o conteúdo e em seguida executá-lo, né? Seja em memória, né? Então você tem dois tipos, né? Dois tipos de encriptadores, vamos dizer assim, né? Tem o scan time e o runtime, né? Os encriptadores scan time são os mais ingênuos, então eles simplesmente descriptografam o payload, colocando no disco e executando. Então eles tá lá na pasta TMP, eles descriptografam ali e executa ali mesmo, né? Já os criptografadores, né, os runtimes, né, os encriptados runtimes, eles usam várias técnicas de gestão de processos para descriptografar o payload malicioso e executá-lo na memória, nunca tocando no disco, ou seja, ele não armazena nada no disco, ele só fica mesmo executando em memória como um processo, vamos dizer assim. E aí temos a técnica de bypass, né, chamada DLL hooking, né, o famoso full DLL hooking, né, com C++, né, só complementando que cai nos contextos também na técnica de DLL hooking, é que as injeções de processos mais comuns empregadas, né, por cryptors os famosos process rolling, né? Então, primeiro vai ser criado um processo em um estado suspenso, usando um executável totalmente legível, um executável real, e por exemplo, você pode utilizar ali um dos processos do gerenciador de tarefas como um Explorer XZ, por exemplo, e em seguida ele meio que esvazia aquele processo, ele desmapeia ali da memória, vamos dizer assim, e ele substitui aquele processo que é legítimo por um processo que contém a carga maliciosa, né? Que contém ali o payload. Embora existem muitos métodos aí para você efetuar a injeção de processos e tal, o objetivo dos encriptadores, dos cryptors, né, de tempo de execução, permanece sempre o mesmo, né, é descriptografar uma payload e executá-lo sem que ele toque no disco, somente trabalhe na memória, né. E aí existem, né, exemplos aí de, de softwares que você pode utilizar aí, tipo o PV e o Framework, o Shelter também, né, pode te auxiliar aí nessa parte, mas não, geralmente você cria esse próprio vetor, né, usando uma técnica como DLL Hawking, que é você meio que desenganchar, né, você fazer um hooking ali, né, completamente de qualquer DLL carregada na memória, lendo a seção chamada .text, né, então você pega a NTDLL do disco e colocando-a no topo da seção .text, né, ali, então, lá no disco você tem a DLL e na memória você tem ah, ela ali executando, né, um boottext e tudo mais, e você faz esse mapeamento na memória e você faz a invasão, você injeta ali, né, a sua carga maliciosa e tudo mais, né? Um exemplo é esse gráfico, né? Simplificando e ilustrando um conceito central da técnica, né? Então, você tem uma seção ponto .txt conectada da NTDLL, que é substituída por uma cópia limpa da seção ponto .text da NTDLL do disco, né? Então, basicamente, você tem aqui a NTDLL real e que ela é substituída ali em memória
por uma NTDLL falsa, por exemplo, né? Então, aqui dentro tem algum, alguma carga maliciosa. Uma outra técnica que existe é a patching to patch. É uma técnica que eu encontrei nas postagens do blog Especial Huang e MDSec, né? E que em 2019 eles explicam o conceito de como contornar o software de antivírus, EDR, é, corrigindo um patch, né? Vamos dizer assim, né? Então, basicamente, implanta uma ferramenta, né, uma ferramenta que carrega algumas funções do kernel 32DLL ou NTDLL. Então, ele pega uma cópia do arquivo da biblioteca, que será carregada na memória. Geralmente, eles pegam as funções, as instruções de MP Assembler, né, para redirecionar ali a função da API do Windows para algum código de inspeção do próprio software, do próprio antivírus mesmo, né? E antes de chamar o código da função real da API do Windows, é feita uma análise e tudo mais, e se nessa análise não resultar num comportamento suspeito malicioso e retornar um resultado limpo, aí a função do API do Windows original é chamada posteriormente. Se algo malicioso for encontrado, a chamada da API do Windows será bloqueada ou o processo será encerrado. Então, esse conceito é um conceito muito mais complicado, muito mais complexo, né? Eu recomendo vocês acessarem os blogs para entenderem melhor, mas geralmente você tem a questão aí dos fabricantes, né? Que basicamente, em resumo, primeiro você vai mapear uma nova cópia do, do, do igual a técnica anterior, você vai mapear uma nova cópia aí do NTDLL, do disco para a memória do processo, depois você vai encontrar o endereço virtual da sessão, né? E que está conectado, o ponto text está conectado, e aí você vai obter o endereço base, endereço da base do módulo, mais da sessão do módulo virtual address, né? E ali você vai encontrar o endereço virtual, vai mapear ele e você vai obter as proteções originais ali daquela sessão. E aí você vai copiar ali a sessão, né, .text, para um endereço virtual, né, e aí você vai fazer o ROC, né, você vai desencaixar, vai substituir os bytes que estão lá dentro e colocar eles, e colocar a sua carga maliciosa, né. Então, esse é o conceito, e é um conceito também que o patch to patch ele também está trabalhando ali, né? Mas requer que você busque, é, é, no caso, uma profundidade, né? Porque tem uma desvantagem nessa técnica, que cada fornecedor de antivírus EDR, eles têm ali uma maneira diferente de trabalhar. Então, aqui tem uma POC, né, onde ele mostra ali um código, né, um main.exe. Então, depois que ele corrige a instrução GMP adicional do NTDLL, né, tudo mais, manipulado na memória, o código depois é executado, né, e ali com outras instruções, né, e você aqui tem um exemplo aqui do fluxo, né, onde o atacante ele faz ali uma alteração, né, no endereço de GMP, né, na instrução de GMP, assembler de GMP, e aí com consequências, essa alteração faz com que uma instrução seja executado, né, ah, por uma DLL, geralmente ele colocou aqui, né, como exemplo a EDR.dll, onde ele
executa ali algum tipo de carga maliciosa e tudo mais, né? A partir daí do main, de um processo que você cria remotamente, né? Então, é uma técnica bastante complexa, mas na prática ela é mais fácil de entender. E aí temos os bypass com modelos de binários personalizados no Metasploit. Então a gente pode pegar um modelo e inserir o nosso próprio shellcode ou modificar um modelo simples, né? E aí eu tirei um exemplo do site iReady.team, então que você gera um payloads no Metasploit e quando a gente gera lá um payload normal, né, a gente utiliza lá o MSV normalmente, ele utiliza lá o shellcode especificado, né, que é injetado no binário, né, o famoso payload, né, e o payload que geramos, ele vai ali para o código-fonte e e aí, ah, ele gera aí um executável malicioso nosso aí. Porém, se a gente fizer algumas alterações no template, a gente consegue ter uma taxa de bypass de antivírus muito maior, né? Se a gente recompilar e gerar um payload usando um modelo recém-compilado com MS Venom, né? Então, como que seria basicamente isso, né? Eu vou demonstrar um exemplo, né? Eu vou ver se a tela está sendo compartilhada aqui, ó, com o Kali. Então, vou acessar novamente o meu Kali. Eu vou acessar a pasta, vou abrir até um novo terminal, vou acessar a pasta cd, user share, meta, metasploit. Opa, deu um branco agora, desculpe, allocate, metasploit, framework. É isso mesmo, cd, user share, Metasploit Framework, ls, cd, script, não, sd data, desculpa, templates, e aqui vamos ter as sources, né? Então, a gente coloca aqui PE, né? Os executáveis, pronomes executáveis, e aí a gente tem aqui, né, uma um exemplo de source, né, de alguma source, então temos de DLL e tudo mais, eu vou escolher de exe, e aqui a gente tem um template, né, um template C. Então, se a gente vir aqui e der um template com IC, a gente vê que, por padrão, ele define aí um S-size, né, de 4.096, né, em um comentário, né, e ali nos caracteres de comentário, ele coloca ali um valor de 512. Se a gente, por acaso, mudar esses valores, né, começar a trabalhar esses valores, diminuindo ou aumentando, e depois recompilando o nosso código, talvez que a gente consiga obter um êxito, né, em bypassar aí, talvez é, algum antivírus, né, ou algo do tipo, né. Então, aqui eu, sei lá, eu posso colocar um 712, por exemplo. Então, claro, quer uma análise e tudo mais, quer vários testes, né? E aí a gente recompila o código utilizando um Bing W32 GCC, né? Para a gente compilar esse código, especificando ele para trabalhar para o Windows, né? Nesse caso, né? Compilar ele especificamente para o Windows, né? Ser executado nas plataformas Windows. E aí a gente utiliza o MS Venom, aí a gente cria nosso lá, coloca lá nosso, nosso payload que a gente deseja, né? O L-host, né? Que é o localhost, que é o IP do nosso CAD, da máquina que está atacando. A L-port é a porta que você deseja. Um "-x", a gente vai colocar o template, né? Então, a gente vai definir qual template, né, existente a gente quer utilizar.
Então, eu coloco aqui do que já foi compilado, e aí eu coloco o "-f" e coloco o formato dele como exe e coloco aqui IV bypass. Na verdade, eu vou colocar isso aqui na barra home downloads. Opa, JOAS downloads e IV bypass teste.exe. E aí ele vai gerar o nosso payload. E é claro que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele no views total. Não recomendo, mas eu vou realizar essa tarefa só para a gente ver, né? O resultado, se ele deu algum resultado legal ou não. E, e essa brincadeira, assim, que eu recomendo, se sempre estarem fazendo, e é bastante interessante. Só deixa eu ver se ele gerou. Ok, está na pasta downloads. Vamos ver se ele carrega. Pasta pessoal. Cadê download? Direcionando para root. Deixa eu ver aqui, pasta home, que é o Joas. Agora sim, downloads. Envio PS teste. Vamos confirmar o upload e vamos ver, né, quanto de taxa de detecção ele vai dar, né? Alguns já detectaram aí, ó. Então, poxa, vamos ver quanto que no final ele vai dar. E aí a gente pode até comparar, se a gente gerar aqui um payload sem nada do tipo. Não, peraí, deixa eu botar o código. Fiz cagada. Mas ok. Aí a gente tira, coloca o "-f", exe, e aí a gente coloca barra home, JOAS, downloads, coloca IV bypass teste2.exe e vamos gerar um payload normal. Então ele já diminuiu para 34 software de antivírus detectou como um software malicioso, não? Então, percebe que ele bypassou aqui alguns antivírus, né? Panda, por exemplo, né? McAfee, né? Então, Transmicro, né? Já vê que, né, ele já conseguiu realizar um bypass. Vamos ver se o resultado ele é igual ou ele é diferente com um payload sem nenhum tipo de modificação. Então, aqui, o AV bypass teste 2. Ok, vamos lá. Aqui deu 34 de 70. Vamos ver. Ó, já deu mais. 48, 49. Então, assim, você alterando, se você conhece bem de linguagem de programação C e saiba desenvolver, com certeza você vai ter êxito vai passar antivírus utilizando até mesmo templates padrões aí do próprio Metasploit Frameworks, né? Então, legal. E aí você monta um script, você pode utilizar até esse payload como uma forma de acesso inicial e utilizar um Metapreter, né? Utilizar um payload como Metapreter, inserir ele lá para trabalhar para ele, vamos dizer, ele executar algumas ações da máquina da vítima, seja para você fazer movimento lateral, pivoting, ou conectar um agente de comando e controle, ou alguma coisa mais fileless, né? Você injetar algum processo, né? Alguma DLL lá, e etc. Alguma das técnicas que foram apresentadas e tudo mais, né? E aí, por fim, né, a gente tem uma técnica que é uma técnica chamada na verdade, a gente tem duas técnicas, né, que elas se englobam, né, mas no GitHub lá tem vários exemplos de C Sharp, então você utilizar o C Sharp para fazer shell reversa, em que abrem shells, né, por meio do prompt de comando,
sem invasão, sem persistência, sem nem nada, nem, sem nenhum tipo de ocultação. Você abre apenas um socket, né, uma comunicação, e executa ali um CMD/XZ na máquina da vítima, né? Um simples bypass que não precisa de técnica nenhuma, né? Só apenas conhecimentos na linguagem C Sharp, né? E aí eu tenho um exemplo aqui de código bem bacana, deixa eu só pegar ele aqui. O código é esse. Off-net reflection, né? E aí você veja, esse é um exemplo. Então, o que basicamente ocorre, né? Então, você desenvolve aí um código, para suas habilidades em C Sharp, você desenvolve aí um código que executa algo numa console, e depois você basicamente faz o carregamento dele, né? Você carrega e executa o código a partir do disco usando PowerShell, né? E aí o resultado final, ele printa a mensagem Olá Mundo, né? Então, esse é uma das técnicas, né? Aí você pode abrir aqui um Bank Security, você pode executar via web também, e tudo mais, mas aí você somente sobe em um outro servidor e muda o endereço de IP e tudo mais, né, do socket, né? E essa é uma técnica chamada DeathNet Reflection, né? Então, é uma técnica aí que um amigo chamado João Paulo, vamos dizer que ele desenvolveu ali, aprimorou, né, a técnica, né, utilizando o C Sharp e o Covenant, né, como um servidor de comando e controle, né, que trabalha bastante com C Sharp. Então, basicamente, ele customiza o seu C2 para fazer algum bypass de algum antivírus, né? Então, você pode customizar o seu Cobalt Strike, o Trevor, igual a gente fez agora. Então, por aí vai, né? Utilizando técnicas de encriptação, ofuscação e até mesmo modificando algumas triggers para auxiliar no bypass, né? De AMSI, né? Até de comportamento de anomalia. Então, um exemplo é o DOFNet Reflection, onde a gente pode obter informações sobre os assemblies carregados nos sistemas e os tipos definidos dentro deles, né? E até mesmo criando e executando novas instâncias dinamicamente no disco e na memória. Então, como exemplo, podemos usar o código C Sharp que eu mostrei para vocês e compilar a nossa DLL. E aí, com isso, você pode executar ele em disco, ou através de um site encodado, ou até mesmo na memória. É uma técnica que depois talvez entre aí no Mitre, não sei é, como que vai ser o andar do, dessa técnica, mas creio que vai entrar no Mitre e vocês podem estar vendo essa técnica depois bem aprimorada, bem desenvolvida, né? Então, conclusão, né? São inúmeras as técnicas para você contornar aí o antivírus, um EDR, e se eu fosse falar de todas, provavelmente ficaria aí o dia todo, né? E não terminaria, né? Só que lembre-se que os invasores eles sempre utilizam técnicas, mas vetores de ataques para comprometer os seus alvos, né? Então, eles sempre têm alguma técnica aí para fazer um bypass, fazer um movimento lateral, fazer escalação de privilégios e etc. E atualmente os mais comuns são os ataques de phishing, né? Então, ah, até por experiência corporativa, né? Tenho pouca experiência, mas por experiência corporativa, muitos ataques estão partindo de phishing e está sendo um grande problema. E aí, muitos grupos, né? Grupos APTs, eles fazem esse tipo de ataque aí, visando, seja lucros ou espionagem industrial e por aí vai. E aí eu vou deixar alguns materiais para que você que deseja se aprofundar no final dessa apresentação, né? Então aqui está alguns materiais de estudo, algumas ferramentas também. E aí eu encerro a minha palestra, né? Deixo aí os créditos aí, né, para as pessoas aí embaixo, né? Eu já agradeço pela oportunidade de realizar essa palestra. Aqui está meu LinkedIn
com QR Code, né? Para quem quiser escanear, me adicionar no LinkedIn e fazer um network, fico à disposição. E, e é isso. Qualquer dúvida pode estar perguntando tudo sobre o assunto. Se não entendeu alguma técnica ou algo do tipo, eu sempre gosto de estar me estudando e estar me desenvolvendo cada vez mais, né? Me aprofundando em técnicas de bypass. Então, exemplo a do patching, que o patching é uma técnica bem avançada, foi, claro, provavelmente é, pode ser que de início você não entendeu, mas depois que você vê ela na prática, né, você vai falar, nossa, é algo bem simples de se fazer, né? Às vezes as coisas complexas que a gente olha acaba se tornando muito simples. Então, agradeço imensamente ao Omar e ao Felipe Pires pelo convite e pela oportunidade de palestrar. Eu sou sincero que eu ainda sou novo, né, nessa questão, mas estamos aí para se desenvolver e eu agradeço imensamente, né, todo o apoio, né, e ao João Paulo aí por emprestar sua técnica, ao Ryan Toledo por ter revisar aí os slides aí, né, que estavam em inglês e colocar em português e tudo mais, e outras pessoas aí, né, que me ajudam, né, constantemente. Então, sempre aí me dando um suporte, um apoio e ajudaram aí, né, na tradução do material, nessa parte de comunicação e treinamento e tudo mais, né. E, principalmente, agradecer ao carinho da comunidade de segurança brasileira e também da comunidade de segurança internacional. Então, essa foi a palestra. Desejo a todos sucesso, fiquem seguros e me adicione no LinkedIn que eu fico à disposição para tirar quaisquer dúvidas existentes, né? Então, bom hacking para todos e espero que vocês curtam as outras palestras que estão aí para vir de grandes mestres Jedi. Até mais.